Dando sequência ao nosso conteúdo e a nossa conversa um pouco sobre fazer negócio em Portugal, a gente falou sobre cadastros fiscais, falou um pouquinho sobre abertura de empresa, falou sobre os impostos e eu acho que não podemos deixar de falar sobre a parte laboral no país, sobre a parte da segurança social. Eu acho que nesse sentido a gente tem que pensar um pouquinho sobre como funcionam os contratos de trabalho. Então, Portugal tem um modelo de contrato de trabalho subordinado que vai ter pode ter um prazo certo e um prazo incerto. O prazo certo pode ser renovado algumas vezes até que ele efetivamente se torna o prazo incerto. E aqui o prazo incerto é um sinônimo de indeterminado, como um contrato de trabalho de longa duração que a gente sabe da CLT no Brasil, e aqui é o Código do Trabalho. Esse modelo de contratação é um modelo muito mais tradicional, muito utilizado ainda no mercado português e que faz com que uma série de direitos sejam garantidos de parte a parte. Obviamente, para a extinção do contrato de trabalho subordinado, a gente tem que ter alguns elementos. Se o empresário opta por extinguir a posição ou extinguir aquele posto de trabalho, sim, é possível fazer desde que a extinção ocorra de uma maneira que siga os procedimentos do Código do Trabalho em Portugal. Igualmente, é possível, assim como acontece no Brasil, haver o desligamento ou a demissão por justa causa. Efetivamente, justa causa comprovada, como a gente sabe que também acontece no Brasil e que a gente tem efetivamente como empresários que conduzir os processos de uma forma regular para a caracterização do processo de justa causa. A parte dessa questão dos contratos de trabalho subordinado, é importante lembrar que existe também em Portugal muitos profissionais autônomos. Os recibos verdes nada mais são do que os profissionais autônomos que conhecemos do Brasil, e esses recibos verdes são efetivamente papéis verdes, por isso são assim chamados. Então, o profissional, ao ser contratado para um serviço, emite o recibo verde daquilo que teve como faturamento. Então, é muito simples, muito direto, e a pessoa que trabalha recibos verdes é responsável pelo recolhimento dos seus próprios encargos de segurança social e assim por diante. No contrato de trabalho subordinado, que é o que falamos inicialmente, como regra, o custo da segurança social é de 34,5%, e aqui 23,5% são do empregador e 11% são do empregado, descontados, obviamente, da remuneração que é paga. Eu acho importante a gente conectar esse tema do contrato de trabalho, da segurança social, à parte de vistos. E talvez aqui fique um ponto para a gente pensar um pouco. Porque é o seguinte, a imigração em Portugal tem mudado bastante. E Portugal tem favorecido a emissão de vistos justamente porque pretende dar base de sustentação à sua segurança social, porque é um país cuja população tem, de certa forma, já envelhecido, e muitas das pessoas que nascem aqui ou crescem ou são educadas em Portugal acabam optando por sair do país para procurar oportunidades de trabalho no exterior. E o que acontece é que outras comunidades, especialmente na língua portuguesa, procuram Portugal como um destino. Então, existe a possibilidade de se obter no Brasil um visto para procura de trabalho em Portugal. Existe também a possibilidade de se obter um visto para empreender em Portugal. Para quem quer abrir uma empresa, como nós falamos no começo, é fundamental, muitas vezes, obter o visto no Brasil antes de vir viver em Portugal. Para o processo de visto de empreendedor, entretanto, vai ser necessário antes abrir a empresa e depois fazer a aplicação para o visto. Existem outros tipos de vistos, como Startup Visa, Tech Visa, e é muito importante a gente entender, no caso a caso, qual é o visto que melhor se adequa à situação do empreendedor que vem a Portugal. Eu não posso deixar de lembrar que não é recomendável vir a Portugal sem estar com a situação regularizada, seja mediante a obtenção de um visto inicialmente, seja mediante a regularização posterior em Portugal com uma manifestação de interesse, muitas vezes para os casos das pessoas que são profissionais autônomos. Então, é importante esse planejamento para empreender em Portugal, para fazer negócios em Portugal,
de forma que o contexto como um todo esteja entendido, seja nos cadastros fiscais, na constituição da empresa, no sistema tributário, na parte laboral que vai afetar aqui o dia a dia da operação, entender quais são os contratos que vão ser tidos aqui com fornecedores, com clientes, enfim, o contexto como um todo vai moldar a operação portuguesa e depois vai refletir, obviamente, nos resultados trazidos não só localmente, mas também para a operação global da companhia. É importante, então, a gente lembrar que esse contexto como um todo que vai depois influenciar os resultados da companhia, tanto localmente em Portugal, quanto no seu contexto global, seja Portugal, Brasil, Portugal e outros países.